Olá, esse é mais um episódio do podcast Papo no Corredor, o podcast para destrinchar os BOs corporativos. É mentoria? É terapia? Não, mas a gente fala que é terapêutico. É aquele momento que a gente encontra para conversar sobre todos os BOs, sem perder a leveza, o bom humor e a sanidade mental. Aproveitem, curtam as nossas páginas e o nosso canal. A gente tem o canal no YouTube e no Spotify, que é @papo no corredor.podcast. Eu sempre fala um pouquinho assim, mas ponto podcast. E as nossas páginas no Instagram, da Lid é @liddora e a minha @mentoria_Gislaine. Curtam para gerar engajamento e nos ajudar para alcançar mais pessoas. E comente sua opinião sobre o episódio ou novos temas que você gostaria de ver por aqui, porque a gente responde todos. É isso aí. E vamos de patrocínio? Então a gente tem o patrocínio do Meu Biscoitinho. São biscoitinhos para todas as ocasiões, mas se você quiser levar para o seu time, para o evento da sua empresa, para personalizar a sua recepção, enfim, vale super a pena e é super gostosinho. Muito. Né? A gente sempre prova. E a gente também tem a super parceria da Trip Canadá. É uma agência, uma consultoria que vai te dar uma orientação transparente do que você precisa fazer para morar, estudar ou viver no Canadá. Certo? Certíssimo. Então vamos lá. Adoro os nossos patrocinadores. Eu sou suspeita. Ah, obrigada. Bora. Hoje a gente vai falar sobre desculpas verdadeiras. Quando a realidade te paralisa ou a desculpa faz sentido demais. Uhum. E aí a gente, muito prática, temos a tendência de ir para a solução. Mas hoje a gente quer se colocar nesse lugar de ouvir as dores realmente, né? Então, a gente vai falar sobre desculpas verdadeiras, que são situações reais, injustiças reais, difíceis, e que podem nos levar à paralisação, né? Ou ao vitimismo e à perda do protagonismo. Então, todo mundo já ouviu frases como: não temos budget. É verdade, não tem, não tem. Não tem mesmo. Meu gestor nunca me dá oportunidade, ou estamos sobrecarregados, né? Se eu não fizer, não tem quem faça, e é verdade mesmo. Ou eu tô com menos pessoas na equipe, é verdade mesmo. Já tentei várias vezes, mas meu CEO não concorda. É Super verdade mesmo? verdade. E se eu falar com o meu chefe, eu vou sofrer retaliação. Pode ser verdade também. E sabe o que é mais difícil? Tudo isso pode ser verdade. A pergunta é o que a gente faz com isso. E aí, Giz? Pois é, sempre trazendo os temas mais críticos e difíceis. Mas é importante a gente falar desse tema, porque a Lid trouxe, né, muito bem. A gente sempre vai por perfil para o lado do protagonismo, para o lado da resolução de problemas, porque é assim que a gente tem que também, né, ter uma direção e um foco, porque senão você só fica na lamentação, aí vai para a vitimização. Mas as dores, quando elas são reais e verdadeiras, não tem muito o que fazer, né? A gente vai falar disso, é claro, você escolhe, né? Então, não tenho o que fazer e eu convivo com essa dor, então eu também paro de reclamar e, né, enfim, tento me adequar ou ver o que é possível fazer, mas por outro lado, é uma dor real. Vou pegar um exemplo aqui, porque quando esse tema surgiu também, foi num treinamento de liderança que eu participei. Uhum. Eu nunca tinha olhado por essa ótica e eu achei sensacional, principalmente a mim, que sou nesse lugar prático, né? No começo, quando veio, eu vou falar a verdade, o tema foi, tá bom, aí vai vir pro lado da vitimização, que as pessoas têm que resolver. Não tem tu, vai tu Você mesmo, não né? chamou de mimimi não, né? É, eu pensei, mas na hora, enfim. Tá. Só que depois, quando ela começou a trazer, a pessoa que trouxe, eu comecei a ficar bem assim, pequenininha na cadeira, né? Do tipo assim, nossa, é verdade, às vezes a gente vai tanto para a prática que a gente não dá valor para a dor, que é real e a gente não tem solução. E aí eu vou dar um exemplo e já te passo. Um exemplo que eu vivi na pele, uma dor, e eu já tinha vivido antes desse treinamento numa outra empresa, mas eu estava vivendo na empresa atual. É que a gente não tinha budget para poder fazer um ajuste na equipe, de perfil. A gente não tinha budget para pagar o salário de um nível específico que a gente precisava. E a gente precisava desse conhecimento que não tinha na equipe. Não tinha condições de promover ninguém, porque a pessoa não tinha isso. E ninguém tinha esse conhecimento na equipe. E a gente não podia trazer, não, mas tenta trazer um com salário assim. Não, não ia trazer. Porque essa pessoa realmente tinha um salário e precisava. E veio alternativas assim, não, vamos contratar alguém, a gente paga menos, a gente põe como pleno. Ou vamos pegar emprestado da uma área, que a pessoa tem um conhecimento parecido. Não tinha. A solução era realmente buscar fora num salário
de um nível especialista. Não tinha, certo? O que eu ia fazer se eu precisava desse conhecimento? Então, no primeiro momento, a gente não tinha o que fazer. Não, né? Ah, tá bom, a gente pode estudar, conhecer, sim, mas ia demorar muito. Ou a gente pode, então, desligar 3 pessoas da equipe. Olha isso. Se eu desligar 3 pessoas da equipe, eu substituo por uma, porque eu consigo pagar o salário dessa pessoa. Tá, mas quem vai fazer o trabalho dessas outras 3 pessoas? Olha a sinuca de bico que a gente fala, mas é uma desculpa verdadeira. Uhum. E foi uma fase muito difícil, porque assim, dá teus pulos, foi o que eu recebi de comando, né? Dá teus pulos, a gente precisa disso. E aí eu comecei, junto com a minha equipe, a colocar na mesa quais eram os riscos da gente não ter essa pessoa, que a gente não ia ter mesmo que a gente conseguisse pagar um investimento para alguém aprender. Eu ia ter o conhecimento, mas ia demorar para a solução que eu precisava. E a solução que poderia ser uma oportunidade, que talvez era essa que eu estava sendo forçada a tomar, então você desliga 3 pessoas e Caramba. traz uma. Decide aí. E aí eu abri, né, para o time, a gente explorou todas as oportunidades, não conseguimos chegar numa solução. Que faz assim, a solução para resolver o problema agora, não consigo. E eu fui para a gestão, para me abrir. No primeiro momento, eu não tive apoio. Tipo assim, não. Tipo, dá teus pulos, né? E aí, o que que eu fiz? O que que eu fiz, gente? Eu sofri muito. Vou falar a verdade para vocês, porque não tinha uma solução. Caramba. Então, eu comecei a falar assim, bom, então eu vou assumir as porradas. Só que quanto tempo eu vou aguentar a porrada? Uhum. Então, eu coloquei para mim mesmo assim, falei com, né, conversei com o time assim, tá bom, vou aceitar as porradas. Toda vez que a gente for falar desse tema, eu falo assim, porque vocês não têm esse conhecimento, tá? Porque não tá falando. Realmente eu não tenho. Vai levar um tempo. Realmente eu não consigo te entregar isso. O que a gente te entregou tá bem macarrônico, né? Que a gente falava, mas eu não vou conseguir te entregar. Então, e eu comecei a assumir bucha, eu fiquei exposta, mas não tinha outra alternativa. Só Uhum. que chegou uma hora, que é um pouco disso que a gente talvez também tem que falar, é que assim foi bom, então para de ficar me cobrando, porque eu não vou conseguir te entregar. É isso aí. Bom, Aí a gente também devolve um pouco o problema, né? aí foi por aí que eu consegui encontrar um caminho. Legal. Não, é muito legal a gente falar sobre isso, né? A gente quis trazer porque talvez por perfis, né? Às vezes a gente tem essa tendência de ir para a solução e não olhar para a dor. É uma dor. Tá bom, então de fato a gente não tem orçamento, ou de fato a gente, né, o meu chefe realmente nunca me reconhece, e a gente recebe muitas pessoas nas mentorias com essas E é dores. verdade. E é verdade. E aí eu costumo dizer na mentoria que, obviamente, a gente está trabalhando a pessoa, não o cenário, o chefe, o budget, Sim. né? Então, assim, é sempre o que está sob o seu controle, né? Então, assim, o que que a gente pode fazer a respeito? Como que a gente lida com essa dor? Uma coisa que eu observo muito é quando a pessoa vem principalmente com sobrecarga de trabalho, né? Ah, porque eu tô trabalhando demais, porque eu tô sobrecarregado, porque não tem pessoas no time, porque não tem budget para contratar, porque não sei o quê. E, gente, tem momentos que a gente vai passar por isso mesmo. E é aceita que dói menos, né? É. O que eu sempre pergunto é por quanto tempo? Por quanto tempo você está disposto a aceitar? Ou por quanto tempo você aguenta? Por quanto tempo a empresa também está dando essa desculpa, né? Então é sempre porque vai passar, ou porque a empresa está se reestruturando mesmo, ou porque a área está naquele momento, ou porque às vezes coincidiu com uma pessoa foi mandada embora, uma pediu para sair, outra saiu de licença. Cara, aconteceu, né? E vai ter que lidar com, né? Se vira nos 30, Dá teus né? pulos. Dá seus pulos. E aí, o quanto entra o poder de influenciar, de negociar, né, de falar. Então, a gente passava muito por isso. Às vezes eu falava assim, tem meses do ano que a gente tá sempre, é o resultado, é, é as vendas, são as vendas, Para é tudo que vocês estão isso, para tudo que vocês fazendo. estão fazendo, tá, tá, tá. Às vezes trabalhar no fim de semana é uma implementação e tá tudo bem, no meu ponto de vista. Tá bom, a gente vai precisar do mutirão, vamos viver um mutirão. Agora, quando a pessoa tá reclamando muito disso, 1 ano, 2 anos, 3 anos, faz Viver no 5 anos mutirão. que ela reclama, que ela tá sobrecarregada, que ela não é reconhecida, aí já não é mais um problema da empresa. Aí já é um problema pessoal, né? Aí já é da pessoa entender por que que esse cenário está se repetindo, o que que eu não estou fazendo para mudar essa situação, né? E aí é quando as desculpas que são verdadeiras, e elas são, elas viram uma paralisação, aí ela vira uma muleta, né? Aí agora eu estou usando essa desculpa desde quando? Né? Então é esse o cuidado, mas a gente está aqui para não desmerecer as desculpas verdadeiras que existem,
né? Elas vão sempre existir. A questão é por quanto tempo a gente aceita ou o que que a gente faz para lidar com elas. Exatamente. Voltando até no meu cenário, eu aguentei por uns 6 meses. Ficar tomando Bastante. porrada. Foi até que bastante, mas até por uma cadeira, né, de um pouco mais de responsabilidade que eu tava, eu falei, não, eu não vou deixar o time tomar porrada, vou tomar, mas foi bastante. E sim, eu adoeci um pouquinho. O bastante, sim, passou, né? E olha, mesmo tendo esse perfil prático, mas isso era uma dor e que não tinha, eu não consegui encontrar uma solução. Né? Mesmo que eu tivesse que dar todos os meus pulinhos, eu não consegui encontrar a solução. E aí, quando deu 6 meses, eu realmente trouxe a questão e falei, olha, ou a gente, ou eu preciso de verba, né, um orçamento a mais para isso, ou realmente eu não quero mais ser apontada, ou a minha área ser apontada, porque está ficando assim muito dolorido. E aí, depois de 6 meses, eu já adoecendo, a gente conseguiu uma verba extra para contratar essa pessoa, sem ter que desligar ninguém da equipe. Ufa. Né? Claro que, mas uma outra área pagou o preço? Pagou, porque não é que surgiu o dinheiro, né? O dinheiro é o mesmo. E aí, e assim, a outra área pagou porque estava afetando o resultado para essa outra área. Ela entendeu também, depois de 6 meses, assim, nossa, realmente precisa, então eu vou abrir mão aqui de um que eu não vou precisar agora para te oferecer. Olha, Uhum. então não veio, a solução não veio de mim, Uhum. nem do meu chefe, né, do meu gestor, mas veio de uma outra área depois de 6 meses, que começou a ver que eu estava adoecendo, que não tinha mais o que fazer, mas que estava impactando o trabalho dela, que a minha desculpa era verdadeira, que era uma dor, e ela tomou essa atitude que eu achei, assim, bárbaro, né? Uhum. Porque é isso também. Da onde vem a solução? Porque quando tem solução, tudo dá pra gente solucionar, né? Minha mãe costumava dizer, a gente só não. É o que ela dizia de ditado, só não tem jeito pra morte. Por isso que às vezes a gente também vai pro lado prático, mas não é qualquer solução. Aqui, depois de 6 meses, a gente conseguiu uma solução que poderia ter sido tomada antes, Uhum. ok? Só que precisou doer primeiro. Só que precisou doer primeiro, e doer muito. Mas também porque com a dor e depois de 6 meses eu também coloquei um basta. Eu falei assim, ó, não dá mais. Porque Uhum. a gente tá sendo muito, tá apanhando demais. E vocês sabem que não vai ter condição de entregar isso. E eu não vou mandar ninguém embora. Nesse momento, não, porque se eu tivesse um momento de performance, eu mandava, tinha. É. E o que as pessoas faziam, porque já era uma equipe enxuta, não tinha quem fizesse. Mas essa foi a solução. Então, amplie a sua dor, não como reclamação no corredor, mas assim, quem pode te ajudar? Porque se a gente ficar também na desculpa verdadeira, tentando, 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 paralisa. Paralisa você, paralisa a equipe, a gente não estava E conseguindo perde a mais enxergar. credibilidade às vezes, né, E Gi? perde a credibilidade. Aí É. começa, assim, Uhum. passar um tempo, e isso virar uma desculpa, que É. ela é verdadeira, mas ela já começou a ficar numa vitimização. Faz sentido? Faz. Eu tenho uma experiência pessoal, um Legal. aprendizado pessoal, que eu só aprendi depois que eu fui demitida. E que bom, né, A tá gente tudo aprende pelo certo. amor ou É, pela porque aí dor. depois você olha do lado de fora, sabe aquela coisa de você sair da situação e olhar, e aí você fala: "Ah, agora fez sentido", mas enquanto eu estava inserida eu não via. Que é um pouco também dessa coisa, eu estava com o time, eu estava com, né, eu estava gerente de 2 áreas, mas com uma sem coordenação, então eu tinha uma gestão direta, então era muito pesado, porque eram muitas pessoas, né, então gerir um time que tinha uma coordenação, gerir pessoas que estavam diretas a mim, e é um time extremamente demandado pela companhia, enfim. Então eu chorava as pitangas, só que eu não soube ser estratégica para mensurar a dor. Que esse também é um ponto que a gente precisa aprender, Perfeito. né? Porque a gente aponta a dor como se fosse óbvio, ou como se, quanto mais eu lamentar, mais as pessoas vão ver que tá ruim, então não adianta. Só que assim, você tá lamentando, mas você tá entregando, você tá esfolando o time, me desculpa, galera. Mas é assim mesmo. Porque é isso, porque você quer Tá entregar, né? Porque, adoecendo. porque também tem, e aí eu vou falar por mim, né? Tem uma coisa do, você não quer deixar de entregar. É a sua competência, é o seu nome, é o quanto você se compromete com as coisas, e você acha que você tá fazendo, e aí você põe o time para entregar, e a todo custo. Só que no fim, você não está mostrando o quanto realmente aquilo é uma verdade difícil, né? É, verdadeira ali, que o time não tá dando conta mesmo.
E aí, como eu percebi isso, porque depois que eu saí, teve várias pessoas sendo promovidas, porque realmente eu não estava dando conta, entendeu? É, E aí, o que uma pessoa fazia, que era a minha gestão, virou 3 gestores fazendo o que eu fazia, né? Então, a gente e precisa entender o quanto às vezes a gente também está defendendo ali que a gente quer entregar, que a gente não quer deixar as coisas, mas às vezes precisa doer. Às vezes a gente precisa deixar doer. preciso. Não vou entregar, porque eu não tenho condições de tirar isso do time. E deixar doer, porque aí a pessoa percebe. Ou medir, mostrar, né? Falar assim: olha, com a capacidade produtiva que eu tenho, não dá para entregar isso. Se é isso que a empresa precisa, a gente vai precisar. Ah, mas não tem budget, não tem pessoa. Depende. Será que não tem mesmo? Em outra área? Será que em outra área que depende disso? E aí também Exato. tem o poder de influência, de parceria, de como eu converso com outras pessoas, de como eu crio um cenário para falar: olha, realmente não dá, como eu peço ajuda. Tudo isso foi aprendizado para mim, que eu não fiz. Né? E aí, olhando hoje do lado de fora, eu vejo o quanto isso é importante. Então, por isso que eu falo que quando às vezes as pessoas chegam, né, nas mentorias com isso, eu falo assim, mas você já discutiu esse cenário com quem? Você já mediu? Você já provou? Né? Você já mostrou que realmente não dá para seguir ou não dá para entregar? Porque se você continua entregando, a empresa, meu, É o competente visível é que a o gente competente fez o episódio visível. sobre. Total competente visível. Se você continuar entregando, vai ser muito difícil, assim, eu falo, você tem que gerar uma necessidade mesmo na empresa, na outra liderança, ou às vezes numa outra área, de que aquilo precisa acontecer. Porque senão passa desapercebido. Perfeito. Entendeu? E aí vira realmente uma desculpa verdadeira, só que aí quanto mais você dá essa desculpa, mais você vai cristalizando como se você fosse a reclamona, como se você fosse a que não Isso. dá conta, como se você fosse. E na verdade você precisa mostrar, eu mesma aprendendo com dados. Com dados. Precisa mostrar com dados. Com dados e às vezes mesmo com os dados, a gente vai ter que ir pela dor, que é pior, né, a gente tem aquele ditado que fala: "Você aprende pelo amor, pela dor". Era melhor a gente aprender pelo amor, porque dói muito. Uhum. E você sabe que eu fiquei pensando depois, né, nesse episódio, agora relembrando ele aqui, tá me vindo mais alguns insights, assim. Por mais que tenha doído, eu até adoeci, passou os 6 meses, foi muito, eu entendi que foi a melhor decisão que eu tomei. Por quê? Porque eu falava assim, se eu tivesse porque eu vinha uma insistência de eu desligar as pessoas, né. Se eu tivesse desligado naquele momento, e não por dó, eu não desliguei porque eu não tinha quem fizesse, né, então assim, eu olhei também isso, né, então, a pessoa está performando, a equipe é enxuta, não tem quem faça, ou seja, se eu desligar eu vou, né, aquela coisa assim, eu vou eu cobri o santo e descobri outro. Então, ia ser mais dor ainda, porque, né, até a dor do desligamento e o dor de não ter mais aquele trabalho. Então, eu tive que escolher qual dor, né, nesse caso. Então não me arrependi de ter mandado não ter mandado as pessoas embora e ter sustentado, por mais que foi ruim, sim, ter adoecido. E foi, né, tempo demais os 6 meses. Mas é isso também, qual é o que vai doer menos? Uhum. Porque, de novo, a gente não vai ter solução para tudo, e a gente fica no lugar de se sentir incompetente. Eu ia todo dia, sério para você, falo sério isso para você, os 6 meses, você tem que ter uma solução, não é possível que eu não estou enxergando isso. E eu acho que a empresa não está querendo liberar, eu ficava assim: "Acho que está querendo liberar porque eu não estou enxergando". Gente, olha, eu às vezes acordava de madrugada, não, peraí, se pensar, né, ok. E muito mas aí tem uma coisa legal, que aí agora eu vou voltar a defender o nosso perfil, né, porque a gente falou que não pode ser tão prático. Quando às vezes as áreas vinham reclamar, principalmente Uhum. as áreas, não a gestão, não sei o que e tal, eu falava assim: "Olha, me ajuda a pensar em uma alternativa, eu já pensei em tudo, me ajuda aqui". A pessoa também não trazia. Uhum. É meio que assim, né, então tá vendo, sei lá, sofrer e tal, e também não traz. E não vai trazer. Esse que trouxe depois, que foi uma pessoa até da área de TI, ele trouxe porque ele viu, porque estava começando a doer nele, né, então É doeu nele, aí natural. ele vai falar: "Então, agora eu vou te ajudar". Mas às vezes você também, pede ajuda, porque se alguém que está de fora pode olhar sobre uma ótica, né, a Lid falou aqui: "Ah, eu fui entender quando eu olhei de fora". Então, às vezes, tá bom, ó, tá acontecendo isso, eu tô entregando pra caramba, porque eu quero entregar, sou competente. Mas assim, o time tá doente, eu tô esfolando, tá com 1 hora extra, ou eu tô adoecendo. Vai para um outro gestor, vai para outra área. Às vezes a gente fica tão ali voltado também naquela desculpa que é verdadeira e tá doendo, que a gente também não vai. Agora, ampliou. Ninguém te traz solução. Que era no começo era assim para mim, ninguém tinha uma solução. Ah, então,
não tem solução. Vamos escolher uma Vamos dor escolher a dor e e segue. aí eu escolhi a dor. As pessoas me criticaram no começo porque eu não tomei a decisão de desligar, mas eu falei: "Eu vou escolher a dor". Uhum. Agora não é momento de desligar, se fosse eu desligaria, mas não era. É. Mas você tem que conviver com a dor e aceitar conviver com a dor para um perfil como o nosso, que, né, a gente até falou do ditado "tira leite de pedra", não é É legal, difícil. mas faz É parte, difícil. tem que ser, a gente não é perfeito. É, mas agora eu vou trazer uma provocação, Então tá. porque assim, às vezes a gente tá com uma desculpa verdadeira, ela é verdadeira, seja de budget, seja que vem da liderança, da empresa, enfim, mas também tem um poder de influência aí, que tem gente que cria cargo do zero, que nunca existiu. Hum, Ah, não tem o budget aqui, mas tem 3 pessoas sendo promovidas na empresa do lado aparecendo no LinkedIn. boa provocação, gente. Quando que a desculpa é verdadeira mesmo? Olha, você foi sensacional agora, porque poder de Aí o seu influência funcionário te manda assim, mas olha, você falou que não tem budget, mas a fulaninha ali postou no LinkedIn que foi promovida. Quem nunca? eu vou te falar que a gente como RH recebia isso, vocês mas estão falando, mas ó, o que tá acontecendo na área tal, na área X? É uma desculpa verdadeira, acontece sim. Ou porque você tá com falta de influência e tá acontecendo mesmo, de novo, é real. Não tem dinheiro, mas a outra ela tá promovendo. Uhum. É a imperfeição dos ambientes corporativos. É onde tem Existe. influência, É onde tem é a área influência. que de repente mostra mais resultado, não porque dá mais resultado, mas onde é mais fácil medir É, resultado. ou sabe influenciar Né, ou bem sabe isso. influenciar. Então, às vezes, a área de vendas é mais fácil mostrar que bateu metas, né, vamos dizer, eu não estou defendendo ou, né, julgando aqui, mas Sim. aonde às vezes é mais fácil de medir entrega de resultado do que às vezes uma área que é mais subjetiva, e se não tem o poder de influência, porque se tem, tem, né? Ah, tem. Aí cria cargo novo, às vezes tem um cargo que nunca existiu. Ah, não, a gente vai criar porque a gente quer muito essa E às vezes nem pessoa, porque precisava a gente desse quer muito. cargo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as desculpas verdadeiras, porque elas são verdadeiras. A pergunta é, até que certo ponto, o quanto elas duram, o quanto elas paralisam. Por isso que a parte do tempo e paralisar é importante. Pegar essa provocação, que ela é ótima. Tá bom, então eu sou de uma área que eu tô assumindo que eu não tenho orçamento, não promovo ninguém, né? O time lá tá super enxuto, trabalhando pra caramba. Ok, não tô esfolando o time, a gente tá conseguindo, mas tá cansado, porque eu não consigo promover. Aí começa a vir no LinkedIn, a pessoa me pergunta. Aí eu, vou falar, eu como gestor, que tô com essa desculpa que é verdadeira, é dor. É, de fato tá acontecendo. Então eu não consegui influenciar, mas então eu tenho que ir lá primeiro entender o cenário, né? Tipo assim, o meu gestor, o meu diretor, o meu presidente, olha, você tá trazendo o que não tem, tal, mas eu tô vendo, as pessoas estão vendo. Você vai ouvir a verdade ou não a verdade, mas você pode ouvir a verdade. A verdade é, você não soube influenciar, fulano soube. Ou, não tem dinheiro para você, mas teve dinheiro para cá. Às vezes pode, às vezes é. Aí eu faço o quê com isso? Aí de novo, eu vou voltar pro time e falar assim, então, eu não consegui, mas outro time consegue. Que aí eu também já começo a entrar na vitimização. Ou eu vou ficar tão indignada, porque é injusto, eu faço o quê com essa injustiça? Se eu, ou eu tento influenciar para eu também conseguir, ou eu tomo uma decisão também. Falo, bom, então não é aqui que eu vou ficar. Não consegui, porque ou eu não consegui, porque eu não tenho essa habilidade, ou mesmo que eu tenha essa habilidade, não vai acontecer, certo? Porque a gente sabe Uhum. que não vai acontecer. Você vai acontecer naquela área, não vai acontecer com você, por N motivos da empresa. Ou porque aquela área era importante, ou porque a pessoa foi mais eficaz, ou às vezes não era para ser mais importante, mas foi. Não adianta também eu ficar voltada assim e ficar só chorando, né? E falar para a equipe é isso. Vamos ver o que que a gente faz. E se aí eu sou equipe, então agora eu sou equipe. Minha chefe me trouxe isso. Também não vou ficar batendo nela toda hora, né? Eu já sei que foi ou foi incompetência dela, porque ela não tem essa Aham. habilidade de influência, ou realmente ela tem, eu vi que ela tentou de tudo e tem lá, a gente já falou de favoritismo, né? Enfim, tem. O que que eu faço com isso também? Porque se eu ficar toda hora dando porrada no meu chefe, ó, e ficar printando tudo que tem no LinkedIn e mandar para ele, eu também não estou colaborando com nada. Então E tá. ajuda a trazer uma solução, se for o caso. Eu ajudo a ser uma solução ou eu saio. Uhum. Aí é onde eu não me vitimizo e não uso a desculpa verdadeira para não resolver.
É por aí a sua Eu provocação? entendo que sim, né? Porque Ou você assim, pensa diferente? primeiro que a gente nunca vai ter um cenário, a leitura completa. Não Porque vai. pode ser que uma área conseguiu realmente, porque ela reduziu um custo X Porque era no sistema e ela importante. conseguiu um budget e conseguiu trazer uma vaga, porque a pessoa conseguiu provar por A mais B, porque a pessoa teve influência, porque X. Nem tudo a gente vai conseguir mapear e saber, né? Mas tem coisas que vão ficar estranhas. E aí são uma questão de escolha. Poxa, então eu tô num ambiente que ou meu líder não tem influência, ou eu não tenho influência. Aí meu time me traz, eu vou falar, tá, e o que que você sugere? E aí é pensar nas alternativas, né? O que não dá é pra ficar só na desculpa. E Acho que esse é o paralisar. ponto. E paralisar, né? Ou falar assim, não, realmente é um cenário que é real, é uma desculpa por X tempo. E a Não. gente vai ficar, a gente vai ter que encarar isso aqui, quem tá no barco. Quem escolhe por esse tempo ficar, mas é ficar sem reclamar, porque Com já estamos escolhendo ficar. consciência, sabendo o que é, e é isso aí. É isso E aí. aí tá tudo certo, né? Certo não, porque não É, resolveu, mas certo eu digo assim, tá todo mundo consciente. ciente, Por isso que a exatamente. gente também fala de novo da transparência. Vamos trazer, ó, é isso, é ponto, somos todos adultos, a situação é essa. É essa, então a gente, ó, daqui 6 meses acho que melhora. Ou não vai melhorar, Uhum. né? Ou por falta de influência, ou pelo cenário, ou pela verdade, enfim. Então, a gente vai aguentar tanto, depois disso, se melhorar, ok. Se não melhorar, o que que eu faço com isso? É isso Tem que ter aí. uma decisão, não adianta, não pode paralisar. É isso. Agora, a Essa dor é a é real, provocação. e sim, a gente precisa acolher a dor, porque é uma dor. Que é isso que a gente quis trazer nessa provocação do tema, faz sentido. É isso aí. Boa. Então vamos para dicas das mentoras. E aí eu acho que eu vou trazer o da liderança, você traz para o liderado? O que que você Pode acha? ser, Pode ser? concordo. Tá bom. Bom, a gente falou muito de transparência aqui, a gente sempre traz isso, né? E é não infantilizar, não pressupor, né? Então acho que a nossa provocação aqui para nós mesmas, né? E para você que está assistindo a gente é acolha a dor, porque a dor, né, onde há fumaça há fogo. Então, no mínimo, precisa ser visto, né? O que está acontecendo, né? E se é uma desculpa verdadeira, por quanto tempo, né? Quais são os caminhos possíveis? Quem que a gente pode buscar para solucionar essa dor? E não simplesmente falar, ai, de novo, tá reclamando, ai, Mimimi. mimimi, né? Então, assim, ouça a dor e tenta identificar, né? A gente teve o nosso convidado o Ítalo aqui, trazendo ele aqui como uma citação. Se uma pessoa tá reclamando, pare para ouvir, né? Não paralise nessa reclamação, né? Mas pare para ouvir, porque onde há fumaça, há fogo. E você que é o liderado e está trazendo a dor, ou identificou essa dor, olhe com muito carinho se é uma dor realmente e é uma desculpa verdadeira que você não consegue solucionar, para que você também evite de ser o reclamão, a pessoa que está sempre reclamando. Não tem problema reclamar, não tem problema apontar o problema. Aliás, que bom que as pessoas façam isso, mas é com esse olhar de não tem mesmo um problema e é uma dor, eu não consigo chegar na solução, então eu preciso de ajuda. Eu já tentei de tudo e não consegui. De alguma coisa que você fala, isso aqui não é problema meu, é uma dor e ele tem que resolver, porque aí você pode sim ser julgado como uma pessoa que é mimimi ou que está sempre trazendo o problema, mas nunca traz a solução. Então, é diferente. A dor verdadeira e a desculpa verdadeira quando você já tentou de tudo e não tem o que fazer, então você peça ajuda. Quando é algo que você parou no primeiro não e já foi para reclamar. Porque senão cristaliza uma imagem também de uma pessoa que só reclama. E aí Uhum. você não vai conseguir influenciar nada, ninguém vai te ajudar. É isso aí. Faz sentido? Faz sentido. Então é isso. Esse é mais um episódio do Papo no Corredor e a gente fica aguardando novas sugestões e mais comentários da experiência de vocês sobre os episódios. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse. Até mais, tchau, Até tchau. mais.